Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre como o livro Pátria, das Lendas de Drizzt, começa a sua história. Porque o começo é uma das partes mais importantes, porque é o que define se um leitor quer continuar ou não lendo aquela história, assistindo aquele filme, jogando aquele jogo. O começo define isso. Se alguma história não te pega, não te engaja no começo, você possivelmente não vai seguir em frente. Tá? E um escritor não pode se dar o luxo de mas o livro fica bom depois. Não dá. Sabe? O começo é muito importante. Então eu vou falar sobre isso, sobre a importância do começo de uma história e como que este livro aqui, que a Jambô traduziu e publicou, fez um começo de história tão interessante, tá? Especificamente dos primeiros 2 capítulos do livro. Então, se você achar que esse conteúdo vale a pena, dá aquele joinha. Se você conhece alguém que se interessaria por esse conteúdo, envia na rede social que você preferir. E se você acha que esse canal merece a sua atenção, se inscreve e clica no sininho, tá bom? Então, começando. Esse livro aqui, ele se divide em várias partes, eu já falei sobre isso, como estruturar um romance, planejar estruturar, que você pode dividir o livro em quantas partes você quiser, desde que faça sentido dentro da lógica que você apresenta, tá? Esse livro aqui são 5 partes, se não me engano, então é bem subdividido, né? São 5 partes, não é um livro muito grande, é um livro de menos de 400 páginas, e a primeira parte se chama logo de cara Status. Inclusive a Jambô fez um trabalho gráfico muito legal. E fala justamente, tipo, status é uma coisa que está presente em várias histórias, de forma mais clara ou menos assim, evidente, né? Mas essa história também marca o começo da trajetória do Drizzt, que é um herói de Forgotten Realms que já apareceu em trocentas histórias. O que é importante no começo da história é você apresentar o tom da história, você apresentar qual é a proposta. Então, você não pode começar uma história e depois o leitor sentir que você está mudando de assunto, que está mudando de abordagem, mudando de tema. Isso é uma coisa que é muito importante, porque o leitor ele não pode se sentir traído ao longo da história, ele não pode sentir que seguiu um rumo que ele não previa, sabe? Se você paga para ir num passeio de barco, você não quer andar de trem, você quer andar de barco, sabe? Se você vê um post de um filme antes de entrar no cinema, e esse filme parece ser de comédia e esse filme é de terror, sabe? Você vai ficar bem satisfeito. A lógica é essa, tá? A capa diz muito sobre o livro, a sinopse diz muito sobre o livro, mas a história em si também diz muito. Por exemplo, tem o livro da Karen Soarelli, que é A Deusa no Labirinto, que é muito bom. E assim, por exemplo, eu estava entrevistando ela, tá aqui no canal, inclusive, essa entrevista com a Karen. Eu vou botar aqui um card para você clicar depois. Enquanto eu entrevistava ela, chegou um rapaz e falou: tô muito ansioso para ler seu livro, até porque eu vi que é em tapista. E os minotauros são a força. É isso que ele disse, né? E eu fiz uma piadinha assim depois que ele foi embora. Se você quiser dar uma olhadinha, vê lá os vídeos depois. E por que eu fiz a piadinha, sabe? Porque o rapaz ele soube que a história se passa no reino dos minotauros, ele ficou empolgado com isso, mas se ele lesse o começo da história, que a Karen Soarelli apresenta muito bem, logo no prólogo dela também mostra esses deuses aqui. É Tauron, deus da força, que é o líder do panteão, Thanator, a deusa do conhecimento, a deusa do conhecimento está indo visitar e discutir dialogar, né? Fica claro que ela foi falar com o Tauron, e a deusa dos elfos. Mas quando a deusa dos elfos sai de cena e deixa os dois conversando, porque ela é serva do deus dos minotauros, aparece um outro deus. E esse outro deus que aparece muda muito a perspectiva do que está rolando. Então, cara, a personagem principal é uma elfa, sabe? E a sinopse, logo de cara, você já sabe o que ela foi fazer, o que essa elfa foi fazer no reino dos minotauros. Tá? Então, assim, a Karen apresentou muito bem a proposta dela. Qualquer um que leia o prólogo do livro dela vai saber para que direção aquela história vai. O rapaz, ele estava com
ele tava assim, sabendo muito por alto sobre o livro, e eu acho que ele tava talvez empolgado pelo motivo errado, sabe? Porque talvez o que ele achava que ele ia ver não ia seguir o trilho dele, né? Então por isso que o prólogo também é muito importante. Esse rapaz, no momento que ele leu o prólogo, se ele viu que ele vai saber se é o que ele esperava ou não no prólogo. Então essa que é a importância do prólogo. Então o que esse livro aqui no caso, né, que a gente fala hoje, faz? Ele fala, ele apresenta logo de cara, com muita clareza, a sociedade dos Drow, dos Elfos Negros, e, ao mesmo tempo, a matriarca lá da família principal, que é a família do Urden, ela está dando à luz. E você vai deduzindo, né, porque o Drizzt, que é o cara que está na capa, e a saga é a lenda de Drizzt, né? A lenda de Drizzt. Você fala, bom, cadê o Drizzt? Né? Família do Urden, família dele, Drizzt do Urden, cadê o Drizzt? Você entende que ela tá dando à luz ao Drizzt. Então ele nasce durante uma cena de guerra entre famílias rivais dos Elfos Negros. Logo de cara você tem essa cena. Então, isso já é bem claro. Esse livro vai falar do Drizzt e vai falar da sociedade dos Elfos Negros. Logo, nos 2 primeiros capítulos, no primeiro capítulo fica claro já, o segundo capítulo está narrando essa batalha e está fortalecendo todo esse está preparando o palco, né? Como é um livro de 5 partes, imagino que a primeira parte seja realmente essa preparação de terreno para a história seguir em frente. Mas logo em um capítulo isso fica claro, e no segundo capítulo isso fica bem já concreto durante a leitura, tá bom? E é interessante que nessa cena de batalha entre as casas rivais já mostra muito assim como que os Elfos Negros enxergam uns aos outros, como que é essa sociedade deles matriarcal, como que eles lidam, como eles veem as outras raças, os outros povos, já mostra as habilidades deles, né? Todos os elfos têm alguns poderes mágicos que são inerentes da raça deles, então já mostra eles usando esses poderes também. Então essa cena de batalha acaba servindo para apresentar tanto o modo de pensar e o modo de vida e um pouco assim das leis deles, um pouco da fé deles. A gente fala da deusa Loth, que é a deusa do Aloth, não sei como pronuncia. A deusa Loth, que é deusa é uma deusa aranha negra, né, uma viúva negra, que é deusa, e ela é a mãe dos elfos negros. E mostra assim como que eles prezam a sociedade, eles são teoricamente civilizados, mas traição é algo comum entre eles, né? Há uma etiqueta de guerra, inclusive, entre eles, que essa batalha vai explicando. Então, assim, isso que é um dos pontos que eu achei também mais interessante. Em 2 capítulos, eu já entendi com clareza os alicerces dessa sociedade, tá? E ele fez isso através de batalha. Talvez se fosse um tipo de reunião, né? Talvez fosse mais chato. Se fosse um tipo de aula, seria mais chato. Se fosse, estamos ensinando etiqueta para um garoto, né, para criança. Talvez ficasse chato desse jeito. O modo que esse livro ele mostra na prática, isso que é interessante. O livro mostra na prática como que os elfos negros se socializam, como que eles convivem, como que eles disputam, né? E o modo mais evidente de apresentar isso acaba sendo justamente uma cena assim bem desleal, sabe? Então, esse que é o ponto. 2 capítulos, tudo está bem esclarecido, bem apresentado, você já entende você já vê que nem todo elfo pensa igual, que nem todo elfo elfo negro, né, concorda com isso, né? E o Drizzt vai ser o herói, né? Para quem já conhece ele de outras histórias, já sabe que ele não concorda com esse modo de vida dos Drow, tá? Mas já mostra olha, nem todo Drow pensa assim, nem todo Drow tá feliz com isso. E tem relação a uma criança que pelo visto vai ser alguém especial, né? Porque tá dando bastante foco ao nascimento dessa criança, né? Enquanto a família dessa criança ascende na hierarquia dos Elfos Negros. E eu escolhi falar desse livro, sobre como que se apresenta uma história, por causa disso. Ficou muito bom, porque você, logo no comecinho, conhece ao mesmo tempo o Drizzt e Mesoberranzan, que é o reino dos Elfos Negros,
que é um reino no subterrâneo, né? Um reino todo dentro de cavernas. É uma caverna gigantesca com um reino dentro. Então, eu já sei que esse livro vai ser sobre esse reino, sobre Mesoberranzan. Eles, inclusive, né, esses personagens eles nem falam tanto da criança que está nascendo, eles não estão atentos à criança que está nascendo, eles estão atentos à sociedade Mesoberranzan, né? Então, eu já sei logo de cara. Essa história vai ser sobre esse herói na capa e o reino que, inclusive, é o plano de fundo, que também na contracapa é tudo, os cogumelos são luminosos, né? Algumas construções também brilhando. Então a capa me diz isso, a capa me mostra o herói e o reino em que ele está, que nem também, não por acaso, né, Jambô tem uma identidade visual bem interessante, mas também aqui são dois dos heróis, os reinos, o reino, né, que é Tapista, e também os deuses atrás. Então a escolha de capa teve uma lógica semelhante. Você na capa vê, na sinopse que você vai você vê isso, mas na hora de ler é a hora que você sente. Essa que é a diferença entre uma capa. A capa dá o feeling, dá uma pista, né? A sinopse dá uma introdução, um resumo, né? Na hora de introduzir mesmo, na hora de escrever o prólogo, na hora de narrar, é a hora que o leitor tem que sentir na pele qual é a proposta da história. A proposta dessa história é o herói e o reino dele. E o livro apresenta o herói e o reino dele de uma maneira bem interessante. Por isso que eu estou falando dele, por isso que ficou tão bom. Então, quando você for contar sua história, não importa o gênero, você tem que pensar nisso. Sobre o que é a sua história, aonde sua história vai chegar, qual é o foco da sua história e como apresentar de forma eficiente. E eu, particularmente, também senti um pouco disso, que eu estou achando um conto, que eu modifiquei ele depois de escrever. Por quê? Eu cito que é uma ambientação meio futurista, meio cyberpunk, e eu cito que o herói carrega uma espada, mas ele não usa a espada. Aí eu pensei, tem uma cena de ação, de pistolas, tem a troca de tiro, mas ele não usou a espada dele. Aí eu pensei, cara, não, eu não quero que depois o meu leitor se sinta traído. Tipo, cara, nada a ver usar a espada no meio de um combate. Então, eu modifiquei a cena para o herói usar a espada na primeira cena dele, sabe? Então, é também a forma de apresentar esse personagem, tá? Apresentar como também ele pensa diferente do sistema em que ele vive, né? Do sistema, enfim, cyberpunk. Enfim, sem entrar nisso. Mas eu senti isso. Faltou algo que eu devia apresentar naquele começo, naquela introdução, que é um conto, né? Que depois eu vou escrever mais nesse universo. Então, eu fiz questão de modificar para adicionar uma cena de duelo de espada, porque para mim isso é interessante, isso é importante, eu optei por isso. Então também, se você, o dever de casa de hoje, já que estamos aqui, né, propondo melhorias para a nossa escrita, pega o seu texto, um conto, um prólogo de um livro, o primeiro capítulo de um livro, pega e revisa e vê se você deixou assim, as principais peças do quebra-cabeça, tá ali evidente. Quando você monta um quebra-cabeça, você separa as peças por cores. Você vê, essa cor aqui se encaixa aqui. Você vai vendo assim, mais ou menos, como que você vai montar o quebra-cabeça antes de fato montar ele. E vai separando assim, aonde cada coisa se encaixa, sabe? É mais ou menos isso que você faz. Você vai montando o quebra-cabeça junto do leitor, tá? Mas você vai botando as peças aonde vai montando o panorama pro leitor entender. E se você começa uma história sem apresentar ela direito, é como se você também estivesse pegando peças aleatórias no quebra-cabeça e botando em pontos aleatórios, né? Isso vai desnortear o leitor, porque ele não vai saber para onde você está indo. Isso pode incomodar ele, você pode perder um leitor por causa disso. Por hoje é isso, né? Preste bem atenção como que você apresenta a sua história, revisa a sua história, vê se você está realmente apresentando tudo que você quer propor logo no comecinho, no primeiro e segundo capítulo, tá? Eu diria assim que 2 capítulos os 2 primeiros são mais importantes, talvez o prólogo, o primeiro capítulo, talvez o prólogo, o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Enfim, as primeiras páginas, esse livro aqui, o segundo capítulo termina na página 47. Então, assim, para um livro de quase 400 páginas, tá? Quase 400 páginas, 50 páginas foi um bom ritmo. Não foi nem 50, né? Porque tem algumas páginas aqui de apresentação, né? De prelúdio, etc. Então, enfim.
Mas 40 páginas, 50 páginas tem que estar tudo bem nítido na mente do leitor. Esse que é uma média boa, no caso, um livro de quase 400 páginas. Se for um livro de 200 páginas, aí eu já diria que deveria ser 20, 25 páginas. Então também depende de cada caso, é um caso também. Mas o importante é você apresentar logo no começo. Por hoje é isso. Se você acha que esse conteúdo merece o seu joinha, clica no botão. Se acha que merece ser compartilhado, bota nas redes sociais que você mais usa. Se esse canal merece também a sua atenção, se inscreve, liga o sininho e até amanhã. Valeu!